Olá pessoal, então vamos continuar o nosso treinamento. Bom, na aula passada criamos algumas consultas, criamos as tabelas a partir dos códigos e salvamos nosso projeto. E agora a gente vai ver uma coisa bastante importante aqui no SAS. O que eu vou fazer? Meu projeto está salvo, as tabelas a gente já viu o resultado, inclusive aqui no server. Eu vou fechar o SAS, pronto, voltei na minha área de trabalho, eu vou abrir ele novamente, fazer o login. Pronto, já abriu aqui o nosso projeto. Duas coisas a gente pode observar. Eu acabei de abrir o SAS. Se eu clicar para ver o resultado, a tabela que a gente criou anteriormente, ele vai tentar abrir e ele não vai conseguir. Porque a gente salvou na biblioteca Work, que ela é temporária. E é justamente isso que eu quero mostrar nesse início de aula. Na biblioteca Work, aquilo que a gente salva é temporário. Assim que eu fechar o SAS, ele vai se apagar. Quer ver? Aqui, ele informou que a tabela na biblioteca work feminino underline 2 ela não existe. A gente tinha criado aquela hora. A gente observar aqui no servidor, bibliotecas, vamos lá localizar o work, vou abrir. Ela está vazia. Isso aqui é apenas algumas informações do SAS. Mas aquelas bibliotecas, as tabelas que a gente criou, feminino 2, estados, feminino, idade 50 a mais, todas elas sumiram. Então isso aqui é uma característica da biblioteca Work, ela é temporária. A gente fechou o resultado da tabela, que são esses ícones da tabela, eles somem. Mas ele mantém a estrutura que a gente salvou. Todos aqueles códigos, os programas que a gente criou, eles estão aqui, ok? Inclusive a biblioteca que a gente importou, a base 500. A gente observa que ela não está aqui. E olha lá, base 500 não existe. Ok. Então, toda vez que a gente for abrir o SAS, aquilo que está na biblioteca work, inclusive depois a gente vai usar as libnames, ele some, ok? A gente vai ter que rodar novamente. Mas a gente não vai precisar de nada disso agora. Vou aproveitar, vou excluir tudo isso, vou excluir, vou deixar só o import, antes eu vou salvar. E a gente vai partir desse projeto mais simples, apenas com import. Mas como eu falei, a gente vai ter que rodar ele aqui. Selecionar, rodar. Pronto. Vamos ver aqui nossa tabela. É aquela original que a gente viu desde o início, com 500 registros, certo? Então agora a gente vai explorar um pouquinho mais. Vamos criar outros códigos, fazer as consultas, apenas para reforçar e ver alguns outros conceitos, ok? Então, vamos buscar aqui uma informação a respeito do score de crédito. Vamos fazer alguns filtros aqui. Vamos supor que a gente tem uma situação que eu quero ver a atualização dos meus cadastros. Então, eu quero aqueles clientes que têm o limite de crédito com o status bloqueado, certo? E o score de crédito entre 500 e 700. Eu vou trabalhar com esse público. Se eu fosse trabalhar aqui na consulta, seria status, vou deixar em maiúsculo, né? Status igual, eu quero bloqueado, bloqueado, and e eu vou pôr aqui entre parênteses, só para facilitar, ficar mais claro a definição que eu estou fazendo. Score crédito between 500 e 700. Lembrando que ele é inclusive, então os limites estarão inclusos, 500 e 700. Enter. Pronto, rodou. Temos um total de 38 registros. Vamos pegar essa mesma consulta e vamos fazer também pelo código. Então volto no Process Flow, esse que chama parte 1, botão direito, novo programa.
Eu vou abrir. Deixa eu puxar o log para cá. Opa. E vamos escrever nosso código. Bom, eu vou usar a linguagem SQL. Preciso informar para o SAS, então, através do proc SQL. Ok. Eu vou criar uma tabela. Create table. Vou salvar na biblioteca work temporária. Vou chamar de bloqueados. Bloqueados. E aí eu tenho que informar como que isso vai ser construído, essa tabela. Vou na linha de baixo, select. Quais colunas eu vou selecionar? Vou manter todas por enquanto. Posso usar o asterisco. Lembrando que ela vai ser a última coluna informada, não tem vírgula no final. From. De onde que ela vai vir? Bom, na biblioteca work.base 500. Ok. E agora eu tenho que colocar aqueles filtros que a gente estava observando, né? O filtro where é a mesma coisa que a gente utilizou aqui, função where. Eu vou copiar esse código. Deixa eu fechar a mensagem. Eu copiei, Ctrl C, vem aqui. Status é bloqueado. Vou pôr na linha de baixo só para facilitar. E o score crédito between 500 e 700. Ponto e vírgula e run. Ela chama bloqueados. Vou rodar. Concluiu o processamento. A gente observa aqui os mesmos 38 registros. É o mesmo resultado que a gente tem fazendo o filtro aqui. Então, observe aqui pelo código que aquele where que a gente utilizou na consulta é o mesmo where que a gente utiliza aqui. Agora, eu vou usar o like. O like é aquela função, ele se parece. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui nos nomes quem tem o nome de Carol. Então, nome completo, completo, like, ou seja, se parece. Como vai ser um campo de texto? Entre aspas. O sinal de percentual é que eu estou falando pode ter qualquer caractere antes. Eu quero que seja Carol, percentual. E o fecho aspas. Relembrando, o like é para uma coluna de texto, eu quero que na coluna completo todos aqueles registros que se parecem contenham dentro dele, em qualquer parte do texto, Carol. Então, o percentual vai falando, pode ter caracteres à esquerda e caracteres à direita. Vou dar o Enter. Ok, temos aqui 4 registros. Temos Caroline. Observe que Caroline então está no início aqui da frase. Carolina, que está no meio. Carolina, Ana Carolina. Então, quando eu ponho o percentual, eu estou falando pode ter qualquer caractere à esquerda. Então, se eu tirar o percentual aqui, eu estou falando agora nesse like que tem que começar com Carol. Por quê? Não pode ter nenhum caractere diferente à esquerda. Vão dar o run, tem que sumir essas duas Anas Carolinas. Enter. Pronto. O resultado é exatamente como esperado. Eu tirei o percentual da esquerda, então, obrigatoriamente, vai trazer os registros que comecem com Carol. Então, pode ser Caroline ou Carolina, independente. Ok? Então, deixa eu copiar isso aqui, fazer mais um código, criar mais um program para praticar bastante. Então, proc SQL, create table, continua sendo na biblioteca work. Agora vai ser aqui tabela Carol. As como vai ser o select todas as linhas, todas as colunas, desculpa, from work.base
500, where, eu copiei de lá, Ctrl V. Nome completo, like, parece Carol. Tá sem o sinal de percentual à esquerda, então tem que vir apenas as Carol sem Ana Carolina. Ponto e vírgula, run. Vou rodar só esse pedaço aqui, selecionei e dei um F3. Opa, deu um erro aqui, Union Join, eu não tinha visto. Vou voltar aqui no código. Isso é sempre interessante, vou aproveitar aqui, né? O SAS, ele tem essa aba aqui do log, que ele vai avisar, olha, deu erro, eu estou aqui no log, né? Aqui em cima. Deu 4 erros, nenhum aviso. O que foi o erro? A gente observar aqui da linha 1, quando teve algum erro, logo na linha a seguir, o SAS faz essa indicação. Olha, colocou uma barra aqui, ó, erro 22, ele está falando, ó, é um erro de sintaxe, ou seja, ele estava esperando um select, então ele já está uma indicação. Às vezes não fica tão claro qual que é o erro assim, tá? Mas muitas vezes ajuda bastante. Volto aqui no código, vou tirar esse union join, aqui é select, pronto. Agora sim, tudo certo, selecionar, rodar. Pronto, resultado concluído. Chegamos naqueles mesmos dois resultados, Caroline Ramos e Carolina Casagrande. O mesmo resultado que a gente fez no import. Ok? Então, espero que tenha ficado claro essa questão. Qual que é a estrutura básica do ProcSQL? A gente vai usar ProcSQL, criar a tabela, create table, work Carol, né? As, que é como, select, quais colunas eu vou trazer, o asterisco é quando eu trago todas, from, tabela de origem, e where, que é o mesmo filtro que a gente utilizava nas consultas aqui. Então, vocês podem usar todas aquelas consultas que a gente fazia nas primeiras aulas, pode gerar o código por aqui, para ver se chega no mesmo resultado. Antes de acabar isso, eu quero mostrar uma coisa a mais. Aqui, a gente desenvolveu um código SQL e nós sempre criamos uma tabela. Volto aqui no nosso Process Flow. Este aqui é o ícone da tabela. É isso que a gente criou aqui. Fizemos um programa que resultou nessa tabela. No entanto, a gente pode copiar esse código aqui, colar abaixo, e eu vou suprimir essa coluna aqui do Create Table. Vou deixar ela comentada. Então eu estou falando, é um código proc SQL ainda, né? Selecionando todas as colunas, que veio da base 500 e o nome completo é Carol. Eu vou rodar isso aqui. E agora o nosso resultado é diferente. A gente tinha aqui a nossa estrutura de tabela. Agora, o nosso resultado aqui, observe, é um código HTML, é uma consulta. Volta aqui no Process Flow. Observe agora que ele mudou o formato do ícone do resultado. Era um desse tipo aqui de tabela. Agora, isso aqui que nos resultou é uma consulta. Por que disso? Em determinadas situações, a gente não quer ter necessariamente uma tabela. Inclusive, um spoiler, na certificação, a gente não usa o Create Table. É a próxima aula, daqui a pouco vocês vão ver bastante sobre a certificação. A hora que a gente faz o código, aqui, ele não tem o Create Table, que não é para gerar uma tabela, é para gerar uma view. Então, se a gente observar aqui, a gente tem um resultado. É como se fosse uma planilha, a gente pode imprimir isso aqui, né? Se eu vier aqui, eu posso mandar para um Word, por exemplo. Se eu suprimir aqui o Create Table, ele vai gerar este código aqui. É uma tabela que eu posso imprimir. É diferente de uma tabela. Só para mostrar mais uma vez, fazer um reforço, vou copiar esse código. Volto aqui, vou criar um novo programa.
Deixa eu abrir. Eu vou colar novamente, só que agora vai ser Santos. Eu quero o nome completo, termine com a palavra Santos. Ou seja, pode ter qualquer palavra antes, eu mantenho o percentual aqui. Santos. E aqui também, eu vou usar a mesma estrutura. Percentual, pode ter qualquer coisa antes. Santos. Eu vou rodar os dois juntos. F3. Vamos ver o resultado disso aqui agora que terminou de rodar. Rodei o program e ele gerou uma tabela e uma consulta, que são os dois códigos que nós temos aqui. O primeiro tem um create table, ele criou a tabela aqui de cima. No segundo, não tem o create table, ele rodou e gerou essa view. O resultado, se a gente olhar a tabela Santos, temos aqui 4 registros: Lívia, Senhor Davi, Estela e Doutora Luna Santos. Volto, vou olhar a view que ele criou, os mesmos 4 registros. Ele só mudou a estrutura, tá bom? Então é isso. Essa primeira parte das consultas se encerra aqui. Espero que tenha ficado claro essa parte do código. Explore bastante, veja as consultas que a gente fez lá no início e treine os dois formatos, Create Table e sem o Create Table, tá bom? Mas antes disso, na próxima aula vai ter alguns exercícios. Vai ser uma nova base, não vai ser mais essa base 500, para variar um pouco. Vamos ter uma série de exercícios. E logo em seguida, eu convido a todos vocês a fazer a certificação de nível básico de SQL. O vídeo está aqui também, tem na descrição e está aqui no canal. Acredito que se você acompanhou todas as aulas até aqui dessas consultas, pelo menos a certificação de nível básico você já está apto a fazer. Mas se quiser garantir, faça a próxima aula de exercícios, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.